Abre tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens que tem falado densamente, profundamente ao nosso coração. Eu saio daqui da igreja e no domingo ou durante a semana eu escuto assim, pastor do céu. Pesado, hein? Tenso, hein? Parece que está mexendo aqui dentro, né? A Bíblia faz isso, queridos. O Evangelho faz isso com a gente. Efésios capítulo 4, versículo 28. Esse é o único versículo que nós vamos trabalhar hoje na continuidade dessa série de mensagens. Diz assim a palavra do Senhor: ouça com fé, deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Eu quero ler de novo. O que furtava, não furtes mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós estamos caminhando por essa carta maravilhosa, queridos, e eu aconselho a todos vocês que releiam, revejam, voltem nela, faça dela a sua devocional, não leia correndo, não passe pelos detalhes por cima, mas saboreie os detalhes de cada palavra que essa carta tem a construir no nosso coração e fazer tanto em nós, Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta, e ele escreve essa carta da prisão, e ele está contando para aquela igreja sobre algo, sobre aquela igreja, sobre a nossa vida, sobre nós como igreja, o que é ser igreja. Nós temos visto esse processo de transformação que o Evangelho faz em nós. Um processo que tem perdão, mas tem transformação de vida. Um processo que começou na eternidade, quando Deus olhou para mim e para você e disse: você é meu filho, e porque é meu filho, eu vou redimir você do seu estado, e vou comprar você de volta para mim, e te colocar num povo, numa família, perdoar a tua dívida, e te fazer de novo um só comigo. Mas esse perdão, ele não para aqui, ele tem um processo acontecendo, porque Deus nos ama tanto que Ele não pode nos deixar como nós estamos, ainda sofrendo pelas consequências do pecado, e Ele está transformando a nossa vida, transformando num processo lindo e maravilhoso, que a gente chama de santificação, um processo diário, um processo constante, operado pelo Espírito Santo, mas que não tira de nós a nossa responsabilidade de olhar para Jesus e dizer: Ele é o meu modelo, é para Ele que eu olho, é com Ele que eu quero me parecer. E à medida que nós vamos tendo consciência disso, nós vamos sendo transformados de dentro para fora. As coisas vão mudando de significado, de perspectiva, a nossa vida vai ganhando novas cores, novos ares, o mundo vai sendo compreendido de outra forma. Paulo, diante de tudo isso que ele trabalhou nos 3 primeiros capítulos, agora, no meio do capítulo 4, ele diz para mim e para você, assim, ou seja, se você entendeu tudo isso, uma coisa é natural na tua vida agora, querido. Eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios. Existe um estilo de vida que não é compatível mais com esse amor. Existe um estilo de vida que não é compatível com essa graça, com essa misericórdia. Um estilo de vida que não faz sentido mais, uma vez que nós conhecemos quem é Jesus, uma vez que Ele entrou no nosso coração, uma vez que Ele transformou a realidade da nossa vida. Não faz sentido mais. E Paulo está contando para a gente que existe um processo real de mudança acontecendo, concreto, gente. É visível, é visto por cada um de nós, quando o Evangelho faz sentido nos nossos olhos.
nós aprendemos que nós temos uma grande responsabilidade sobre isso. Todo dia tem uma luta acontecendo aqui. Uma luta acontecendo dentro do coração de cada um de nós. Uma luta com esses desejos enganosos, estranhos, esquisitos que o nosso coração tem, de seguir os nossos próprios passos, desejos egoístas, desejos estranhos mesmo. E nós precisamos nos despir de tudo isso e renovar a forma como nós enxergamos a vida a partir da lente do Evangelho, e então nos vestir de um novo caráter, de uma nova vida, que através do Espírito Santo nós somos transformados nessa nova roupagem, nesse novo modo de viver, no modo de pensar, no novo modo de agir, no modo de falar. É aquela estranheza das pessoas quando chegam para nós e falam: você é diferente. Você é diferente. O que você tem que ser diferente? É essa transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Paulo já nos ensinou que uma das coisas que precisamos tirar é a mentira, a falsidade. Porque não faz sentido viver a vida do Evangelho através da mentira. Não faz sentido viver a falsidade depois que você entendeu o que Jesus fez por você. Então não faz sentido um passinho sequer no engano. Faz mais sentido. E não é porque a Bíblia diz não minta, é porque o sentido disso se perdeu. E um novo sentido surgiu na tua vida. Nós somos chamados para um caminho de verdade, um caminho de clareza, um caminho onde a luz de Deus brilha em nós. Isso sim faz sentido, porque Ele é a luz. Nós aprendemos também que nós devemos tirar de nós toda a injustiça. Quando Paulo disse assim: irai-vos, mas não pequeis. Nós devemos sim nos irar da forma justa, correta e santa contra toda e qualquer injustiça que existe nesse mundo. O pecado tem que causar náusea no cristão. O pecado tem que nos deixar atordoados, entristecidos, como Deus sente diante dessa realidade. E é por isso que nós precisamos tirar toda a injustiça, porque quando nós não sentimos isso, isso não faz sentido com essa nova vida. Quando a injustiça está diante dos nossos olhos e nós não lutamos pela justiça de Deus, quando nós vemos o mundo injusto e nós não fazemos nada, nós não nos movemos do nosso lugar, nós devemos resolver as nossas pendências, resolver as nossas dores, resolver as nossas lutas. Nós vemos isso na semana passada. Hoje Paulo olha para mim e para você e diz mais um exemplo do que o Evangelho faz nessa transformação tão linda e profunda da nossa vida. Ele diz: o que furtava, não furtes mais. O que furtava, não furte mais. É uma ordem, queridos. É uma ordem que flui do Evangelho para as nossas vidas. E, mais uma vez, não faz mais sentido viver uma vida onde nós, cristãos, servos de Jesus Cristo, agora levamos a corrupção para dentro dos nossos lares. Levamos a corrupção para dentro do nosso coração. Voluntariamente decidimos pelo caminho do erro. Faz mais sentido viver certas coisas quando Jesus toma conta da nossa vida. É um imperativo: não furtes mais, pare de roubar. Forte isso, não é não? Forte isso, gente, porque Paulo está falando isso para a igreja. Paulo não está no meio da praça pública. Paulo não está em um lugar onde talvez fosse conhecido por seus furtos e roubos. Paulo não está num ambiente onde a gente sabe que se você tirar o celular do bolso, vai passar alguém e pegar. Paulo não está nesse tipo de ambiente. Paulo está aqui. E está olhando para mim e para você e está dizendo assim, ó, pare de roubar. Aí a gente pensa, poxa, por que Paulo está falando isso? Naquela época, queridos, muitos escravos se convertiam. A igreja foi formada por muitos escravos convertidos. Naquela época, muitas pessoas que se enriqueceram de uma maneira fácil naquela sociedade foi convertida para aquela igreja. E a tentação de continuar nessa mesma vida que não faz mais sentido é muito grande.
Nós somos tentados a isso todo o tempo. Parece que a gente está tão acostumado a fazer determinadas coisas, a gente sabe que é errado, mas a gente leva como se Deus desse um jeitinho de nos perdoar sempre, e a gente não renuncia o que precisa ser renunciado, e a gente continua fazendo aquilo que precisava ser parado. Paulo olhou para aquela igreja e sabia que pessoas que estavam sentadas ali tinham costume, escravos ali no ambiente do seu trabalho, tinham o costume de, quando o Senhor está viajando, pegar alguma coisa que não era dele e levar para casa, e levar como seu, mais comida, algum objeto de trabalho, alguma coisa que não fosse sua. Paulo sabia que existia corrupção no meio daquele povo. Corrupção, porque existem muitas maneiras de você se enriquecer sem ser da forma fiel, certa, a forma legítima, a forma como deve ser. Vocês lembram da história de Zaqueu? Vocês lembram que Zaqueu era um publicano? E que Zaqueu, ele era um homem muito, muito, muito rico em Jericó. E por que Zaqueu era tão rico? Porque Zaqueu cobrava a mais dos impostos que ele deveria de cobrar. Zaqueu visava o lucro para si próprio. Zaqueu era um homem que foi acometido por um susto quando Jesus entrou na vida dele com a sua graça e com a sua misericórdia. Mas a vida de Zaqueu, ela fazia parte daquela sociedade. Dá um jeitinho aí. Enganar. Se você estiver enganando o governo, então, tá tudo bem, esse governo corrupto nosso. Então a gente dá um jeito de cá, dá um jeito de lá, e a gente começa a. Era um caos isso ali. Um caos isso hoje. E Paulo está dizendo: nós precisamos reconfigurar. Nós precisamos mudar a nossa forma de entender tudo isso. Isso era um assunto tão importante para a igreja, que na carta de Tito, Paulo já tinha dito isso para uma igreja. E tinha dito isso ali: ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores e tudo. E você pode pegar essa palavra aqui e traduzir como servos, como empregados também. Ensine aos trabalhadores a se submeterem aos seus líderes, aos seus senhores e tudo. Mas ali era um caso específico, e ele disse: a não roubá-los, mas demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Percebam que Paulo está clamando assim: nós precisamos mudar a nossa conduta. Porque não faz sentido continuar na velha vida. Com Jesus Cristo isso muda. Isso é transformado. Mas a gente sempre tem desculpas para tudo. E nós somos muito tentados a trilhar os atalhos da desonestidade da nossa vida. Porque a gente sabe que a honestidade num país como o nosso vai nos custar muito caro. A honestidade pode custar o teu trabalho. A honestidade pode custar a tua amizade, a tua influência. A honestidade pode te custar muito. E nós precisamos entender, Paulo, o que você está tentando nos dizer sobre isso? Queridos, tudo que você adquire de forma injusta, ou por reter o que não é seu de fato. Pense nessa frase. Tudo o que você adquire de forma injusta, ou por reter o que não é seu de fato, é roubo. Se você vai lá e se compromete em pagar a água todo mês, você usa a água e não paga, você está ficando com algo que não é seu. E se você foi lá e usou a energia daquele mês, você usou ela já. Foi medido lá no padrão da sua casa. Mas você não paga. Você está retendo para você aquilo que não é seu. Está vendo como que é muito mais fácil roubar do que a gente imagina? Você vai lá e divide algo em várias parcelas, e você sabe que você pode fazer isso, ou você sabe que você não pode fazer isso, mas você escolhe dividir. E de repente as contas se apertam e você joga a culpa no seu trabalho e diz que você recebe pouco. Mas será que não é você que não administra bem os seus recursos? E aí você deixa de pagar. Você está retendo alguma coisa que não é sua.
E isso, teoricamente, é roubo. Mas essas coisas são tão sutis, mas são tão sutis, porque Paulo está dizendo, não podemos mais viver assim. E nós não podemos nos enganar, porque uma caneta que você pega emprestada e não devolve, ela não é tua. Um grampo que você leva para casa do escritório, do trabalho, e que não é teu, ele não pode estar na tua casa, porque não é teu. A não ser que tenha sido te dado. Existem coisas leves, coisas que não são tão óbvias assim. Coisas graves existem também, como corrupções que a gente vê por todo lado aí. Mas pense bem, quem aqui já não ouviu as histórias daquele corpo mole que a gente faz no trabalho? A gente sabe que a gente não pode fazer isso, mas a gente faz. Aquele atestado médico para poder faltar no outro dia. O download ilegal de músicas, filmes e várias coisas que a gente pega na internet. Cobranças injustas, valores abusivos, golpes via WhatsApp, corrupção, desvios de verba, superfaturamentos e por aí vai. A lista é enorme. A gente acha que a gente está assim, a gente está imune a isso, mas tem coisas que são óbvias, mas gente, o Brasil, eu não sei se vocês sabem, o Brasil está no ranking da corrupção mundial já tem tempo. As pesquisas mostram que no nosso país, 1 a cada 4 brasileiros já cometeu um ato de corrupção financeira, como suborno, por exemplo, nos últimos dias. 1 a cada 4 brasileiros. O top 10 da lista desses pequenos ou grandes corrupções é comprar e vender sem nota fiscal. Tá tudo bem, pastor. A gente paga mais barato. Eu que sou vendedor não preciso pagar algumas coisas. Não declarar imposto de renda, suborno de todas as espécies, falsificação de documentos, pasmem, documentos de identificação pessoal. Dar ou aceitar, ou aceitar troco errado. Apesar que a gente não tem esse negócio de troco, mas as coisas no vai e volta, vai Pix, não devolve Pix, são raríssimos os casos quando vai errado e volta, viu, gente? Roubar a TV a cabo, está no top 10 do Brasil. Aqueles aparelhinhos que a gente compra lá nas... Vocês sabem onde é. Furar fila. O brasileiro gosta de uma fila, viu, gente? E brasileiro gosta tanto da fila quanto de furar a fila. Não pode perder uma oportunidade que passa na frente. Comprar produto falsificado, esse é muito caro, o original é caro, então eu posso comprar um paralelo, em todos os sentidos, e falsificar a assinatura. Esses são os top 10 dos itens de corrupção do nosso país. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas mostram que são cerca de 70 bilhões de reais por ano que o nosso país paga pela corrupção das mãos daqueles que não entendem coisas óbvias e coisas não tão óbvias assim. Paulo está dizendo assim, pare com isso. Nós não podemos ter esse tipo de padrão de vida. Não faz sentido você sentar nessa cadeira e dizer que é cristão e continuar assim. Não faz sentido você que é exemplo, que Deus te chamou para representar o nome dele onde você está, continuar em práticas como essa. Não faz sentido você dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu represento Jesus nesse escritório, eu represento Jesus nesse hospital, eu represento Jesus nessa farmácia, eu represento Jesus nessa escola, eu represento Jesus nesse bairro, e continuar fazendo pequenas e grandes coisas como isso. Meus amigos, furtar é algo que destrói a criação de Deus. Sabe por que destrói a criação de Deus? Porque nós não fomos feitos para isso. Furtar destrói a criação de Deus, porque Deus não nos criou para roubar, mas para partilhar e cuidar um do outro. O furto é quando você olha para o outro como se você tivesse direito daquilo que ele tem, e você se apropria daquilo como seu, de forma ilegal.
ilegítima. E nós fazemos isso, cristãos. Nós fazemos isso. Sabe de onde Paulo está tirando tudo isso? Como eu já disse aqui, Paulo não está inventando uma ética nova para a igreja, Paulo não está elaborando nada novo, Paulo está lembrando para aqueles irmãos e irmãs algo que já estava prescrito por Deus, era o caráter de Deus prescrito nas Escrituras. Tudo vem da origem do oitavo mandamento, que diz o quê? Não furtarás, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 15, foi repetido em vários momentos na Bíblia. Nós sabemos disso, aquele povo sabia disso. O furto sempre vai ser uma apropriação indevida de qualquer coisa que não lhe pertença. O oitavo mandamento, queridos, ele guarda o nosso coração de algo muito fundamental. O oitavo mandamento, desde que Deus ali no Sinai instruiu o seu povo a viver diferente do Egito, é sobre a proteção do nosso coração em relação à ganância que luta com a gente todo dia. E não adianta você virar para mim e falar assim: não, pastor, eu não sou ganancioso, porque sim, o pecado te transformou num egoísta. O pecado te transformou num avarento. O pecado te transformou num ganancioso, sim. E ganância é esse sentimento, essa ambição que nós temos desmedida de ter sempre mais, de ter mais que os outros, mais do que eu preciso, independente da minha necessidade, eu quero ter. E o mundo está dizendo para você, a sua identidade, ela está prescrita de acordo com aquilo que você tem, então tenha, porque você não está na moda, você está perdendo a sua identidade. Se você não usa o celular da moda, você perde a identidade. Se você não usa a roupa, o calçado, o carro, o condomínio, a casa, e nós olhamos para essa projeção de vida e falamos: é isso que eu quero. Queridos, a Bíblia nos adverte contra isso. Tiago, capítulo 4, nós já estudamos aqui na nossa igreja. Tiago deixa isso muito claro, que a ganância é um elemento instigador da grande maioria das guerras e dos conflitos da humanidade. Ele diz assim: de onde vêm as discussões e as brigas que acontecem no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro do coração de vocês? Vocês querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Sim, você acha que você está imune a esse versículo 28, mas todos nós estamos propensos a isso. Todos nós estamos propensos para atalhar em alguns lugares perigosos da vida e começar a flertar com algumas coisas que Deus nunca se agradou e nunca vai se agradar. A gente sabe que está errado. A gente sabe que é ilegal. A gente sabe que as nossas próprias leis não permitem, quanto mais as leis que Deus instituiu sobre a autoridade máxima na nossa vida. E sabe o que nós fazemos? Quando nós perdemos a luta, nós damos de ombros e usamos o artifício da sociedade. Todo mundo faz, está tudo bem, Deus perdoa. Sabe o que tudo isso faz em mim, queridos? Para mim, existe uma implicação direta para a nossa vida que é fazer uma pergunta: de que lugar devem ocupar os bens materiais na vida do cristão? Qual é o lugar? Se Paulo está batendo contra isso, se Paulo está gritando contra isso, se Paulo pega um imperativo e diz para aquela igreja: não furtem mais, é porque o nosso coração flerta com isso o tempo todo. É mais fácil. É muito mais fácil. Esse caminho aqui eu ganho mais. Esse caminho aqui eu posso ficar rico. Se eu for honesto, não. Se eu for honesto, eu vou continuar pobre pagando aluguel. O nosso coração flerta com isso quando olha para a vida luxuosa de algumas pessoas e fala assim: por que eles têm tanto? Por que eu não posso ter a casa que eles têm, o carro que eles têm, vestir a roupa que eles vestem? E além do oitavo mandamento, nós somos tentados a quebrar
até o último mandamento que fala que a gente não deve cobiçar aquilo que é do próximo. Percebe como que o nosso coração é melindroso, gente? Eu ouso a dizer, uns com mais facilidade, outros com menos, uns com mais dificuldades, outros com menos, mas todos aqui, em algum instante da vida, luta contra isso. Não é à toa que a Bíblia fala sobre isso de forma tão enfática e tão forte. Qual é, então, o lugar que os bens materiais devem ocupar na nossa vida? Jesus foi contra isso. Jesus falou sobre isso. As cartas falam sobre isso, sobre o mal que o amor ao dinheiro pode trazer ao nosso coração. A luta contra esse negócio estranho que a gente sente chamado avareza. Se a ganância é o desejo de ter mais, a avareza é o amor ao ter. É o amor ao se conquistar. A avareza é esse pecado terrível que coloca o dinheiro num patamar horroroso de ídolo no nosso coração. E você começa a fundamentar a sua identidade, toda a tua vida, construída em cima disto. Quer um exemplo? Pergunte para alguns jovens, pergunte para as pessoas que convivem com vocês, por que elas estudam tanto? A resposta vai ser muito nítida. Eu quero estudar para ter uma boa faculdade, para me formar e ter o quê? Dinheiro. Porque eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero sustentar a minha família. E pasmem, nada disso é errado. Muito pelo contrário. Nós cristãos deveríamos ser os primeiros a fazer tudo isso com muita excelência. Porque nós fazemos não para nós mesmos. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, sai tudo para a glória de quem? Dos Deus. Nós ensinamos isso para as crianças essa semana inteira. Tudo que nós fazemos, nós não fazemos para nós fazemos para quem? Então você está estudando, estude e seja o melhor da sua sala. Você está trabalhando, trabalhe e seja o melhor desse escritório. Você está se dedicando à sua carreira, se dedique, mas não dedique-se para você, dedique-se para Ele, porque você faz isso para o Senhor. Mas de repente a gente começa a flertar esse amor, algumas coisas que não é Deus, e os propósitos da nossa vida começam a ser desfigurados, ser trocados, e a gente vai destruindo tudo à nossa volta, porque ao invés de partilhar, cuidar, socorrer, de servir, como Jesus nos ensinou, nós começamos agora a pensar somente em nós mesmos. Somente nós mesmos. Jesus disse assim, onde está o teu tesouro? Aí está o quê? O teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Será que o único objetivo e meta da sua vida não tem sido ficar rico? Uma vez sentei com um amigo antigo para conversar e saí muito entristecido dessa conversa. Porque eu trabalhei com alguns jovens há muito tempo atrás e a gente construiu muita coisa legal e eu via o coração desse jovem pulsar por Jesus. E numa das últimas conversas que eu tive com ele me contava da sua profissão, da sua clínica, me contava dos seus últimos estudos e do que ele estava fazendo. Ele tinha deixado de ler a Bíblia já tinha um tempo e tudo que ele estava lendo agora era aqueles 12 passos para o sucesso, 10 passos para o primeiro milhão. E todos esses livros que querem apontar para o nosso coração a grandeza que é se tornar rico nesse mundo. Curioso. Será que é isso que Deus espera de nós? Esse texto me mostra alguma coisa diferente. Porque quando nós continuamos a ler esse versículo, nós lemos esse imperativo e eu acho que ficou bem claro para a gente aqui. O que furtava, não furtes mais. E se você vive qualquer tipo de corrupção na sua vida, em nome de Jesus, hoje é dia de você se arrepender
e decidir mudar, porque um discípulo de Jesus não é compatível com esse estilo de vida. Mas o versículo continua dizendo o quê? Antes, trabalhe. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. E agora nós começamos a pensar sobre o que isso significa na nossa vida. E a gente para e olha para segunda-feira, e olha para amanhã, ter que acordar cedo, e olha para entrar de novo naquele lugar, e olha para encontrar de novo aquelas pessoas, e a gente começa a pensar assim: o trabalho é um fardo que Deus colocou na nossa vida, é um castigo que Deus colocou sobre nós, porque a gente pecou, agora Deus pega o chicote e fala: acorda! Não, queridos, não. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é tanto uma bênção de Deus que antes do pecado entrar no mundo, Deus olhou para o homem. E Deus cultivou, plantou um jardim e tomou o homem nas suas próprias mãos e colocou nesse jardim e disse para ele: você vai cultivar esse jardim, você vai guardar esse jardim. É pelas suas mãos que tudo isso vai vir a existir. Você agora é o vice-regente da minha criação. Você reina comigo em tudo isso que eu criei. E o trabalho não é uma maldição na nossa vida, mas o trabalho é uma bênção de Deus, um canal de Deus pela qual o sustento chega à nossa família. E para isso Ele nos deu dons dos mais variados possíveis. Para isso tem pessoas que falam em público, para isso tem pessoas que conversam muito bem, tem pessoas que vendem muito bem, tem pessoas que têm um jeito de pensar e diagnosticar doenças, ou talvez falhas num processo de construção, tem pessoas que conseguem ficar o dia inteiro na frente da tela de um computador, tem gente que não consegue nem abrir o computador. E assim Deus vai dando habilidades, dons, talentos, vai derramando sobre a humanidade diferentes dons e habilidades para que a gente cultive esse jardim com toda a excelência das nossas mãos. Queridos, os primeiros a carregar o significado disso somos nós. O mundo não sabe disso. O mundo não olha para Gênesis e entende que o trabalho é uma bênção de Deus. O mundo olha para o trabalho e entende que isso é um fardo na vida deles. Por isso que as vias e os atalhos são tão buscados. É muito mais fácil jogar na Mega Sena e ficar milionário do que trabalhar fazendo o que é bom com as suas próprias mãos. Perceba como o nosso coração nos leva para lugares difíceis, lugares complexos, e nós começamos a esquecer a nossa identidade, a nossa essência. Amanhã não é dia de reclamar porque você tem que acordar às 6 horas da manhã. Ou 5, ou 4, não sei. Amanhã é dia de você levantar da sua cama, respirar fundo e dizer: Senhor, obrigado. Porque o Senhor ensina para mim que o trabalho é a maior bênção na minha vida. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo sustento que vem através dele. Obrigado por cada centavo que o Senhor coloca naquela conta bancária, porque é o Senhor que está fazendo isso. É do Senhor, vem do Senhor. E Deus pode remover, Deus pode tirar, Deus pode abrir novas portas, Deus pode fazer o que Ele quiser, queridos. Ele só pede uma coisa para a gente, e Jesus nos ensinou isso: confie em mim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. São os gentios, os pagãos que vivem assim. Nós não. Olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu. Jesus disse isso. Se Deus cuida deles, por que Deus não vai cuidar de mim e de você? Nós nos esquecemos disso. O dinheiro brilha na nossa vida. A vontade de ter, a ganância, a avareza, começa a fazer a gente se esquecer dessas coisas. Deus está dizendo assim: trabalhe. Trabalhe. Pais, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a dignidade do trabalho que glorifica o nome de Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam ser os melhores estudantes da faculdade, sim, para serem os melhores profissionais nos ambientes que Deus colocar eles diante das suas habilidades. Sabe por quê? Não é para ficar rico, é para glorificar o nome de Jesus. Porque o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente vive, glorifica o nome do nosso Deus. Então trabalhe, lute,
vá, sue a camisa e faça isso para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara quando diz: trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. E esse ponto aqui nos coloca em algumas encruzilhadas. Eu estava assistindo um fórum essa semana, e esse fórum falava sobre identidade de gênero e as dificuldades que é compreender, acolher, amar pessoas que sofrem tanto com essa luta. E no meio da plateia do fórum tinha uma médica, endocrinologista, e a rotina dela é preparar toda a questão hormonal para a transição de gênero. Ela perguntou para o pastor que estava ali fazendo a palestra e disse para ele: como que eu fico diante dessa situação? Porque eu sou crente, eu sou cristã. Como que eu fico diante disso? A resposta daquele homem impactou minha vida. Porque ele disse claramente, com muita sabedoria, muito zelo e muito cuidado em ambas as partes, e disse para ela que uma decisão precisava ser tomada. Em alguns momentos no seu trabalho, querido, algumas decisões vão ter que ser tomadas. Se as coisas começarem a fugir dos padrões que Deus estabelece para mim e para você, algumas decisões vão ter que ser tomadas. Isso vai exigir muito de nós. Porque isso vai exigir uma confiança gigante em Deus. Percebe como não é um assunto tão óbvio assim, esse versículo 28? Deus está dizendo: trabalhe fazendo o que é bom. Fazendo o que é bom com as suas próprias mãos. Eu não consigo olhar para esse versículo e dizer para você que você pode sair daqui e jogar na Mega Sena para ficar rico. Pastor, qual o problema? Qual é a tua motivação, querido? O que está te levando a fazer isso? Você não se contenta com o que Deus te dá? Não está bom? Se Ele decidiu te dar isso, você acha que precisa de mais? Porque você é mais sábio que Deus? Você sabe mais que Ele? Não faz sentido, gente. Desculpa, mas não faz sentido. Jesus nos ensinou um novo estilo de vida, e Jesus olha para a gente e ensina para a gente que tem um princípio lindo por trás disso, chamado mordomia cristã. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Nós acabamos de ouvir isso. O princípio de mordomia cristã, ele nos ensina onde Deus está colocando o nosso coração em relação aos bens materiais. E nós precisamos entender isso. Nesse mesmo fórum, esse mesmo pastor falou uma frase muito forte, que está escrito, aliás, ele não falou essa frase no fórum. Esse pastor do fórum escreve isso no livro dele, David Hiker. Ele escreve assim: não precisamos de maldições para nos dar mal. Bastam as bênçãos mal administradas. E ele continua: coisas boas, mal administradas, podem nos causar muitos problemas. Isso não é verdade? Deus está nos ensinando que existe um princípio lindo na nossa vida que nós precisamos cultivar no nosso coração para lutar contra a ganância e a avareza. Deus nos colocou como administradores de tudo que Ele criou. E Ele olhou para mim e para você, sim, para mim e para você, e disse: cuidem deste jardim. Cuidem desse jardim. Sabe o que nós acreditamos, cristãos? Sabe o que os discípulos de Jesus acreditam? Segundo a palavra de Deus, que Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Não foi Ele que fez. Nós não lemos isso na Bíblia, não cremos nisso. Salmo 24, versículo 1 e 2 fala do Senhor é a terra e
tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem estabeleceu, foi Ele quem fez. Do Senhor é tudo que existe. O primeiro princípio, o primeiro ponto desse princípio é que nós temos que reconhecer que nós podemos ser muito bons, nossas mãos são excelentes no que nós fazemos, mas Deus continua sendo o Criador e dono de todas as coisas. É do Senhor todo o ouro, toda a prata, é do Senhor todas as coisas que existem. Nós temos que entender que Ele governa esse mundo, que Ele rege esse mundo e te chamou para governar com Ele como vice-regente, como administrador fiel. Mas um segundo ponto é que Deus, ao criar o ser humano, lhe entregou o cuidado da criação. Isso é bonito demais. Isso é muito lindo, nós somos mordomos de Deus. O dinheiro que entra na sua conta não é seu, isso vem de Deus. Ele entrega na tua mão para você administrar. Ele sabe do que você precisa, ele sabe das suas necessidades. Jesus disse isso. E Jesus disse isso não somente nesse versículo que eu citei, mas tem várias parábolas que Jesus conta de pessoas que se tornaram mordomos dos seus senhores. E que um dia o Senhor voltou e pede contas daquilo que ficou nas mãos deles. É o exemplo da parábola do servo vigilante, em Lucas 12, dos talentos, em Mateus 25. Não é assim? O Senhor foi e entregou, cuide, e o servo tem que cuidar. Aquele que cuidou, ele recebe uma recompensa do Senhor. Aquele que não cuidou, recebe uma repreensão. Será que temos cuidado ou desperdiçado daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, de todos os recursos que Ele está te dando? Cada centavo que você ganha não é seu. E a gente precisa pôr isso no nosso coração, porque quando a gente entende que não é nosso, a gente precisa pensar duas vezes se estamos sendo bons ou maus mordomos daquilo que Deus nos deu. Por fim, Deus nos instrui que nós devemos administrar fielmente tudo que Deus colocou em nossas mãos. Tudo, absolutamente tudo. Não é só o dinheiro, querido. O tempo foi dado para você. Como você administra o seu tempo? Você é mordomo de Deus com o seu tempo. Não é só o tempo. Nós também administramos o nosso corpo. A Bíblia chama o nosso corpo de quê? Templo do Espírito Santo. Vai demorar um tempinho para perder a mania de perguntar, depois de uma semana com as crianças aqui. Nós não somos templos do Espírito Santo? Deus falou, cuide do seu corpo. Cuide do seu templo. Cuide de você. O que mais nós fazemos é negligenciar o cuidado da nossa saúde. E às vezes nós negligenciamos o cuidado da nossa saúde porque nós queremos trabalhar mais. E por que queremos trabalhar mais? Muitas das vezes é porque queremos ganhar mais. E você pode estar flertando com a avareza no seu coração, a ganância no seu coração. Deus colocou dons nas nossas mãos e você não pode entregar esses dons para algo que não é de Deus. Você não pode usá-los de uma forma que não glorifique o nome de Deus, porque nós somos encarregados de cuidar de tudo isso, e Deus disse para nós, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória do Senhor. Então o que Paulo está dizendo para nós com tudo isso? Nós precisamos nos despir dessa desonestidade que tanto flerta com a nossa vida. Não se engane, querido, não se engane, você não está imune a isso. Uma assinatura que você coloca num lugar ilegal, você está roubando. Um documento falso que você entrega, sem você saber, não deixa de ser roubo. Você vê as vias da onde você está trabalhando, te levando para lugares perigosos e você não faz nada. Você é conivente com aquilo. Você concorda com aquilo em alguma instância e não deixa de ser roubo. Paulo está dizendo, você precisa se despir disso, tira essa roupa de ladrão, que isso não te pertence mais. Agora a gente precisa colocar uma roupa de honestidade, de responsabilidade. Nós somos aqueles delegados por Deus para ensinar para o mundo com a nossa vida e com o nosso exemplo.
Nós somos responsáveis por que fazemos, falamos e como agimos. Se você não cuidar disso, é um grande sinal, de que o teu coração está flertando com o egoísmo, com a ganância e com a avareza. E aí Paulo vem com um tapa final na nossa cara. Porque até aqui, a gente ainda falou assim, beleza, eu sei que é um problema, eu sei que é um perigo, e eu sei que eu preciso parar com isso. Ok? Até aqui, a gente falou assim, maravilha, entender o que o trabalho significa e o que a gente tem que fazer. E aqui vem o grande lugar que a gente fala, uau, por essa eu não esperava, Paulo. Porque agora ele olha para mim, para você e fala assim, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos. Com qual finalidade, cristão? Para qual finalidade Deus está mandando a gente trabalhar e fazer algo que é bom com as próprias mãos? Ah, pastor, porque aí eu posso adquirir riquezas, ficar rico, ter uma vida confortável, ter segurança, porque quanto mais dinheiro eu tiver de gordurinha na minha conta, mais segurança eu tenho. Eu não tenho medo de acontecer alguma coisa e não ter nada. E aí essas coisas saem de dentro de mim, então eu preciso acumular. Por quê? Porque eu preciso ter para me sentir seguro. Eu preciso ter para que a minha identidade esteja segura naquilo que eu tenho. Você já escutou isso, querido? Quantas e quantas e quantas vezes eu já escutei sobre isso? A sua confiança está na sua reserva financeira ou está no Deus que te sustenta? A tua reserva te garante o quê? Afinal de contas, ela dura até quando mesmo? Porque o cuidado de Deus é eterno, enquanto o seu dinheiro acaba. E aí Paulo olha para mim, para você e fala assim, a finalidade do nosso trabalho é para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo? O foco de você. Pare de querer construir o seu castelo. Pare de olhar somente para o teu coração. E começa a entender que Deus supre a necessidade de quem precisa, mandando maná do céu através das suas mãos. Se existe uma coisa linda que a Bíblia nos ensina, que os braços de Jesus têm nome: igreja. Jesus Cristo está presente nesse mundo através da igreja dele. E tudo que ele está fazendo neste mundo físico, material, ele o faz através de quem? Da igreja, capacitada pelo Espírito Santo, habitada pelo Deus Pai através da pessoa do Espírito Santo, em Jesus Cristo, na sua presença através do Espírito Santo, nós somos os braços de Deus para que o maná caia na casa de quem precisa e passa fome. Nós somos os responsáveis por administrar tudo isso, tirando esse egoísmo do nosso coração, esse egocentrismo, essa mania que nós temos de querer ser e fazer. Deus te levantou, você, meu querido, com os 10 reais que está te sobrando, para poder ajudar alguém que hoje vai dormir com fome. E sabe o que a gente faz, gente? A gente reclama. A gente reclama porque não temos o suficiente, a gente reclama porque não conseguimos comprar o que a gente quer. A gente reclama de tanta coisa. E eu tenho muita convicção no meu coração que Deus nunca deixou faltar um grão de arroz na sua vida. Deus virou e falou muito claro para aquela igreja: tira o egoísmo do seu coração, pare de pensar em você mesmo. O objetivo de tudo isso é você ser um mordomo tão fiel que você tenha o que repartir com quem tem necessidade. O que nós estamos fazendo, gente? O que nós estamos fazendo?
Na ética do reino não faz sentido ninguém aqui ter sobra e guardar muito dinheiro na poupança, enquanto o irmão e a irmã não têm condição de trabalhar, está passando fome, frio e qualquer outra necessidade. Na ética de Jesus não faz sentido. Nós vivemos uma vida confortável enquanto tem gente mendigando. Não faz sentido nós queremos vida luxuosa, enquanto Jesus nos ensina uma vida simples. Não faz sentido querer mais, mais, mais. Enquanto Jesus diz assim para mim e para você: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando, olha o mordomo, cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses de quem? Outros. E ele não está falando aqui dos interesses daqueles que são de dentro da sua casa, não. Esse texto nos projeta para fora de casa. Onde nós estamos rindo, gente? Jesus disse: cuidado com o teu coração. Cuidado onde você está colocando tudo isso. Tem um monte de coisa projetando para dentro de você, tentando fazer você perder o foco. Você vai perder o foco. É como Pedro em cima daquelas águas, dando os primeiros passos. Ele olha para Jesus e ele está lá em cima. Quando o medo abate o coração dele e ele deixa de confiar naquele que o chamou para sair daquele barco na tempestade, Pedro afunda e grita: me salva. Você vai perder o foco. Jesus nos chama para uma vida de renúncia, de altruísmo, de dedicação a servir as pessoas. E tudo que nós temos construído nos nossos dias é servir a nós mesmos. Nós queremos os melhores eletrônicos da nossa casa para servir a nós mesmos. Nós queremos o melhor, porque nós queremos servir a nós mesmos. Antes de eu subir desse púlpito, eu disse para o Senhor, em nome de Jesus: Pai, me perdoa. Me perdoa, porque eu sou o primeiro a ser tentado em tudo isso. Me perdoa, porque assim como qualquer outra pessoa, eu sou tentado a achar que eu tenho que ter, enquanto pessoas precisam da minha ajuda, da minha mão, do meu socorro. Jesus nos chama para essa vida. E ele conta uma parábola uma vez que me emociona muito todas as vezes que eu leio Mateus 25. Porque tem um grande Senhor, um grande rei, e agora ele diz assim: porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e me foram ver. E aqueles homens, depois que o rei fala: pode entrar, porque vocês fizeram isso, aqueles homens olham na parábola de Jesus e diz: quando foi que nós fizemos tudo isso? Quando que nós demos de comer quando estava com fome, demos de beber quando estava com sede? Quando que nós te vestimos? Quando que nós te visitamos? Aquele rei olha para ele e diz: em verdade lhes digo, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Qual é o propósito e o significado da nossa vida, queridos, se não é viver uma vida de simplicidade, como Jesus nos ensinou? Qual é o propósito da nossa vida, se não é entender algumas coisas, como que está escrito nesse texto, que a vida de vocês seja isenta de avareza? Contente-se com as coisas que você tem. Hebreus capítulo 3, 13, versículo 5. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Então, contente-se com as coisas que você tem. Jesus está nos apontando para textos como esse de 1 Timóteo, de fato. A piedade, a vida com Deus, a vida debaixo de Deus, a vida com reconhecimento em Deus, acompanhada de satisfação, é grande fonte de lucro. O nosso lucro não é dinheiro, o nosso lucro é estar com Deus. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e abrigo. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em grandes armadilhas. Talvez textos como esse, quando Paulo diz:
Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus nos coloca num patamar de contentamento e gratidão. E se você precisa se despir do velho homem hoje, nós precisamos pedir perdão para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso olhar para tudo que eu tenho e agradecer ao Senhor. Com responsabilidade, com humildade. Eu preciso pensar no outro. Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia, queridos. Deus tem um plano para cada centavo que Ele coloca na nossa mão. Sabe o que Ele espera de nós? Suprir as nossas necessidades. Você tem uma casa para cuidar. Você tem família para sustentar. Talvez você tenha aluguel para pagar, uma parcela de um financiamento, eu não sei. Deus te deu um trabalho para você sustentar tudo isso. Agradeça a Ele, confie nele. Isso a Bíblia aponta como uma grande excelência na nossa vida. Aliás, Paulo instrui a Timóteo: aqueles que não cuidam dos seus, e especialmente a sua própria família, negaram a fé e são pior do que os descrentes. Nós temos que cuidar dos nossos, e os recursos que caem nas nossas mãos são sim para sustentar a nossa vida, mas não são só para isso. Deus fala: cuide bem, porque você também precisa fazer o quê? Abençoar pessoas. Tiago ainda fala assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo brilho que o mundo traz. Essa parte a gente entende. E a gente vive falando que o que ganha não dá. O que ganha não dá. Será que é porque ganha pouco ou porque a gente não sabe gastar? Não faz sentido, gente. Se Deus falou que Ele vai suprir as nossas necessidades, se tudo o que a gente precisa, Ele falou que vai suprir, a conta não fecha. Mas aqui começa o problema, porque a gente começa a falar assim: não, pastor, mas não dá para sobrar para dar para ninguém. Não dá para abençoar ninguém, porque não está sobrando, está difícil. Eu sei que tem momentos na vida, queridos, que nós passamos por desertos terríveis. Tem momentos na vida que essa conta se inverte. E chega momentos que você precisa, com humildade, reconhecer que ao invés de dar maná para as pessoas, você agora virou alvo de recebê-los. E nós não podemos ser orgulhosos para não admitir isso e deixar ser cuidado por Deus através da igreja, através dos amigos. Eu sei disso. Mas a grande questão é onde está o nosso coração. Qual é a nossa motivação? E é isso que Paulo está sacudindo a igreja para pensar. Mas Deus também tem um propósito para as finanças da nossa vida. O sustento do quê? Da sua obra. Toda a Bíblia mostra isso, gente. Pode levantar quem quiser para falar comigo e tentar me convencer contrário, mas a Bíblia mostra isso do começo ao fim. Deus levanta os seus para sustentar a sua obra na terra. Essa obra precisa de sustento. Nós temos um missionário lá na Amazônia. Nós mandamos R$1.000 para ele todo mês. Vocês acham que R$1.000 é suficiente para ele viver lá no meio da Amazônia? Se ele não contar com a generosidade das igrejas parceiras dele, ele não consegue manter o trabalho que ele se dedicou integralmente para fazer ali. A obra de Deus precisa de recursos. E aí que para mim vem a coisa mais bonita de como Deus casa todas as coisas. Porque viver isso é muito difícil. É muito difícil. E não adianta falar para mim que é fácil, porque não é. Isso é um paradigma novo. Isso é contracultural. É uma luta constante no nosso coração contra egoísmo, avareza, cobiça, ganância. Deus nos dá o trabalho, o recurso. E Deus olha para mim e para você, igreja, e diz assim: onde está o teu coração? E a maior prova disso é quando você toca nesse assunto aqui.
Eu não sou um pastor que pede dinheiro na igreja, vocês sabem disso. E dificilmente vocês vão ver eu fazer isso. Porque se eu não confiar no sustento de Deus para essa igreja, eu vou confiar em quem? Graças ao bom Deus. Desde que eu cheguei nessa igreja, nós temos sido muito abençoados. Não tem nos faltado absolutamente nada. Nada. Nós conseguimos comprar uma casa aqui do lado. Nós conseguimos vender a nossa propriedade lá no Recanto. Nós conseguimos fazer um movimento de 4 dias nessa igreja, com 100 crianças, 50 voluntários, enchendo esse lugar para ensinar o evangelho para coraçãozinhos que nunca ouviram de Jesus. O EDF custa 4, 5 mil reais. O dia que eu vim aqui pedir dinheiro para essa igreja, não é disso que eu estou falando. Mas se existe um recurso que vai olhar para o teu coração e vai te colocar de frente para o espelho, é isso aqui. Porque você começa a se questionar muitas coisas quando você olha essa palavra. Você começa a questionar o que as outras igrejas já corromperam essa palavra pelo mundo. Você começa a questionar a integridade da igreja através disso aqui. Mas a gente precisa entender, e eu não poderia deixar de dizer isso nessa mensagem. A gente precisa entender que nós somos sim chamados para sustentar a obra de Deus e a contribuir regular, sistemática, proporcional e voluntariamente para a obra de Deus, como expressão de adoração e gratidão por tudo aquilo que Ele tem dado na nossa vida. O dízimo, querido, é um sinal claro de gratidão e adoração a Deus. Quando você entrega o seu dízimo, seja online ou seja aqui, você está dizendo para Deus: Senhor, eu te adoro, porque eu reconheço que o Senhor me sustenta. Isso é o mínimo que eu posso fazer para que o teu reino avance, para que esse culto aconteça, para que a igreja se reúna e para que pessoas conheçam do teu nome. Queridos, dízimo é um ato de adoração. Dízimo é você adorar a Deus, não só com o seu coração e com a sua mente, mas é você adorar a Deus com os seus recursos, com os seus bens materiais. E Deus fala para que a gente faça isso, como adoração. Todas as passagens que remetem a dinheiro na Bíblia de dízimo, geralmente estão ligadas a um momento de adoração. Além disso, dízimo, ele tem o objetivo de contribuir para o avanço do reino. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 8. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, olha o que ele fala para a igreja. Transbordem também neste privilégio. Qual o privilégio? De contribuir. Paulo não está falando essencialmente do dízimo aqui, mas o princípio está aplicado. Nós estamos contribuindo para que o reino de Deus avance, e avance, e avance. Nós não podemos ir para Manaus, mas a gente sustenta alguém que pode. Eu não posso me dedicar integralmente para pregar o evangelho, mas a gente sustenta alguém que pode. Percebe isso, gente? Mas aqui, para mim, é a grande lição. Porque o dízimo sempre foi e sempre será a proteção do nosso coração contra a avareza e a ganância. Todo mundo vem me questionar: pastor, é do bruto ou do líquido? Pastor, é 10% ou posso falar só 5%? Ninguém, dízimo é 10, né, gente? Diz 10, né? Faz sentido, né? Ninguém briga comigo para dar 20%. Ninguém. E aí eu começo a questionar, não é julgar a pessoa, mas eu começo a questionar: onde está o coração? Qual é a motivação? Está tão preocupado nos porcentinhos que você está contando? Como se diz alguns irmãos meus mais acalorados: vigia, irmão. Vigia, porque o teu coração pode estar longe de onde deve estar.
Dízimo é um privilégio que vai te lembrar todo mês quem é o dono do teu tesouro. Todo mês é a primeira coisa que você faz, dizendo: Deus, muito obrigado. A Bíblia chega a dizer que aquele que não dizima está roubando a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu olho para Martinho Lutero e ele diz assim: o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, pois ele o carrega no coração, dorme e acorda com ele, seja o que for, riqueza, ego, prazer, popularidade. A melhor forma de fugir dessa tentação é pela generosidade. Dar, contribuir, ofertar, oferecer. É assim que nós quebramos o poder que o dinheiro exerce em nós. Sabe por que você vive amarrado no poder que o dinheiro exerce em você? Porque você já abriu mão de ser generoso na sua vida. Eu queria que nessa noite a gente saísse daqui tendo a coragem de fazer essa oração. Dizer, como um dia foi dito lá atrás, em 1 Crônicas, capítulo 29. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti. E damos apenas o que primeiro de ti recebemos. Você pode ler essa oração comigo? Você tem coragem? Vamos ler juntos? Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti e damos apenas o que primeiro de ti recebemos. 1 Crônicas 29, 13 e 14. O convite de Deus para a nossa vida hoje é: avalie o seu coração, em nome de Jesus. Essa vida não faz sentido mais. Uma vida de roubo, de corrupção, de engano, de mentira, de desejos gananciosos e avarentos, de querer se enriquecer, de querer o status que o dinheiro e a riqueza pode trazer. Pode subir, Rafa. Não faz sentido mais. Jesus está convidando você para uma avaliação pessoal profunda essa noite. Qual é o sentido, o significado, o propósito da tua vida? Porque se for trabalhar para ganhar dinheiro, ter luxo e conforto, você está no caminho errado. E eu te garanto isso. Isso não é pecado. Ter luxo, conforto, riqueza, bens e dinheiro. Desde que o seu coração esteja no lugar certo. Quer testar isso? Começa a trazer o seu dízimo aqui. Fidelidade e generosidade. E observa o que você vai sentir quando você tirar essa porcentagem do que você ganha. Começa a olhar as pessoas que estão precisando e se mover para fazer alguma coisa por elas. Você vai começar a sentir alguma coisa aqui dentro, talvez até tentando te parar, porque você acha que você tem que gastar com você e não com as outras pessoas. Onde está o coração, querido? Sei que eu estourei o meu limite de tempo, mas eu não conseguiria fazer essa mensagem sem deixar de falar essas coisas que eu falei para vocês. E eu queria muito que essa igreja entendesse uma coisa. Todas as vezes que eu subo essas escadas, muito temor no meu coração, eu oro a Deus e digo para eles, a começar em mim, o pior pecador dessa igreja, o primeiro que precisa aprender, o primeiro que precisa apanhar nessa luta terrível que a gente vive, ser igual a Jesus.
todas as vezes que eu subo aqui, eu sinto uma paz enorme no meu coração. Como se Deus falasse para mim, abre a tua boca e fala. Se você está aqui, querido, eu não tenho dúvida. Foi Deus que te trouxe aqui. E Ele está te dando uma oportunidade. Feche os seus olhos.